Fala galera, Rafael Pinheiro aqui na área. Pessoal, para quem curte bate-papo, confere até o final. Fiz uma resenha com Cláudio Calazans, pai, mestre de judô, faixa coral, tá? Que deu uma aula sobre artes marciais, jiu-jitsu e judô. Fica comigo até o final, confere, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos com tudo. Hoje eu tô aqui num papo diferente, num lugar diferente, bonito pra caramba, num lugar magnífico. Tô em São José dos Campos, vim visitar o Júnior, né? Todo mundo tem acompanhado meus vídeos e mestre, Professor Sensei, Cláudio Calazans, pai, tirou um tempinho para falar com a gente, para contar umas histórias legais. Mestre, obrigado. Se apresenta um pouquinho então, por favor. Olá galera, sou o professor Calazans Camargo, pai do Calazans Júnior, Paulo Eduardo, Vinícius também, todos são faixas pretas, 3 filhos são faixas pretas de judô, jiu-jitsu. Também o Juninho praticou wrestling, disputou o pré-olímpico de Pequim, disputou Jogos Abertos, ganhou muitas medalhas em judô e wrestling aí por São José dos Campos. O Vinícius luta ainda pela seleção de São José de wrestling, no estilo livre, e é o coordenador da equipe da cidade, né? Mas todos competiram em várias modalidades, e o Juninho especializou no Brasil em jiu-jitsu, né? Fez aí o nome dele internacionalmente nesta modalidade, né? Começou ali como um complemento do judô, na idade que começa a chave de braço, estrangulamento do judô aí, os 15 anos de idade, que era o juvenil na época, né? E aí ele se apaixonou pelo Brasil no jiu-jitsu e deu no que deu, né? Beleza, porra, vou te chamar de tio, mais fácil. Né? Falou dos meninos, apresentou os meninos, explanou sobre os meninos, legal. Agora fala um pouquinho do senhor, como que foi o início do senhor nas artes marciais. Eu comecei com 13 anos de idade no judô, né? Aqui num clube tradicional de São José dos Campos, tênis clube de São José dos Campos, professor Amadeu Esteves. Hoje ele é 7º grau. Depois eu fui para a equipe de competição do professor Michiharu Sogabe, também é um mestre muito conceituado a nível de Brasil, né? Faz parte da Comissão Nacional de Graduação da Confederação Brasileira. Ele é um mestre 9º grau, faixa vermelha, Michiharu Sogabe. E treinei, competi, participei por São José dos Campos em Jogos Abertos, em muitos campeonatos aí. E na escola em que eu estudava, na ETEP, tinha lá o clube de judô que nós criamos um clube para competir os campeonatos escolares, né? Pela escola, na escola técnica. E acabei ficando lá como professor, e quando formei faixa preta, fiz educação física, professor lá por mais de 20 anos. Legal. Nós fundamos lá o ETEP Judô Clube. E aí tinha uma peculiaridade, né? Como a galera da escola começava o judô, entrava na escola a nível de ensino médio, com 15, 16 anos de idade, e muitos começavam do zero no judô, eles enfrentavam adversários que já praticavam desde a infância, né? Às vezes com 5, 6 anos de idade, né? Só que com 15 anos de idade no judô que começa a valer chave de braço, estrangulamento. Então a nossa galera, nós nos especializávamos muito no condicionamento físico. A galera tinha um condicionamento físico muito forte, e no chão, né? Nas técnicas de chave, estrangulamento, as imobilizações. O nosso chão na ETEP a gente treinava muito mesmo. Eu sempre gostei muito de chão, né? O judô na minha geração não era todo mundo que gostava de chão, mas eu sempre treinei muito chão, sempre gostei bastante de chão, ganhei muita ajuda com chão. E na escola técnica, como professor, nossos alunos também eram muito conhecidos com o chão. Então quando o Calazans Júnior ele começou a fazer jiu-jitsu, ele tinha aquela base técnica do judô, do chão de judô, mas não era um mundo desconhecido, porque tem muito judô, quando ele cai no chão, acabou o mundo, né? Ele não está num ambiente que não é o dele. Mas a nossa galera sempre foi uma galera que teve muita intimidade com o solo. Legal. Que ano que era? Que ano que foi isso? Isso foi o ano de, quando nós criamos o clube de judô, foi em 81. 1981. Eu fiquei de 81 a 2001 nessa escola, por 20 anos. Mas em 86 eu tinha 23 anos de idade.
Eu comecei na escola com 18 anos como monitor, depois me formei, fiquei como instrutor, fiz faculdade de educação física, fiquei como professor na escola. Sei. Mas em 86 eu já tinha meus 3 filhos, tinha 23 anos de idade, né? Foi meio precoce, né? Mas comecei a nossa academia aqui, fundei a academia, nós compramos o terreno aqui, construímos desde o primeiro tijolinho aqui, a academia nossa que completa esse ano 35 anos de existência, a Academia Calazans Camargo, aqui em São José dos Campos. Por sinal, magnífica. Nossa, sinceridade, a academia mais bonita que eu já tive. Muito bonita mesmo. Em relação à competição, como é que era? Quais são os principais títulos, né? As histórias? Eu participei, eu comecei a dar aula muito cedo, né? Mas eu participei em muitos campeonatos entre cidades. Os Jogos Abertos do interior de São Paulo é um evento esportivo, mega evento esportivo, né? Com muitas cidades participando, mais fortes, investimento das municipalidades, né? Eu fiz parte nessa década de 80 da geração aqui de São José dos Campos. Nós ganhamos vários Jogos Abertos no interior com São José dos Campos, na modalidade judô. Eu tenho muitos anos na equipe, né? E depois no Master, no veterano, eu sou tetracampeão brasileiro no Master, né? No judô, né? A nível de Brasil. Mas participei de vários campeonatos a nível de estado, a nível de Jogos Abertos mesmo, a nível de região, a gente participou bastante. Eu vi que na academia, né, na escola, hoje, tem muita modalidade, né? E dessas modalidades tem muito atleta nacional da seleção brasileira, né? Como que o senhor constituiu tudo isso, né? Igual o senhor falou do primeiro tijolo, né? Até hoje a academia ser vinculada ao projeto Pô, pessoal, tô falando aqui, eu nem falei, né? A escola Calazans, né? A Academia Calazans Camargo, ela tem um vínculo com o nosso governo, acho que posso falar assim, né? E toda a estrutura de esportes, de lutas olímpicas, está alocada lá, né? E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque do primeiro tijolo há um centro de treinamento para a seleção, para exportação, né, olímpica, né? Como é que foi todo esse trâmite do primeiro tijolo até a nível olímpico? Então, na época, né, eu tinha 23 anos de idade, já ministrava aula há 5 anos na escola técnica. Eu sou técnico mecânico, né, formado na escola técnica. O aluno, quando se forma na ETEP, a Escola Técnica Professor Everardo Paz, São José dos Campos, ETEP, muito famosa, né, formou muita gente. Ele tem que apresentar um projeto. E eu financiava equipamentos, eu tenho que ter um financiador, eu financiava equipamentos de musculação. Na época, equipamentos com tijolinho, com regulagem, estava começando. Não achava fácil para comprar. Sim. Eu financiava esses equipamentos, vendia e investia na construção da academia, né? E financiava para os alunos, eles construíam, se formavam e a gente ia fazendo, né, nesse ponto. Fomos construindo, fomos ampliando, etc. A nossa academia hoje é uma academia que nós temos mais de 10 lutas, é uma das mais completas em artes marciais. Temos várias modalidades, né, na academia, uma das academias mais completas em número de modalidades. As mais competitivas nós temos ali o judô, o jiu-jitsu e o wrestling, né? O wrestling, o estilo livre e o greco-romano. Hoje mesmo nós estamos aí com uma galera, com, se não me engano, 5 ou 6 atletas nossos disputando o Campeonato Pan-Americano, né? Então, a gente ganhando medalha, já foram alguns terceiros colocados, estão se classificando pelo Brasil, né? Nós temos aí, nos utilizamos bastante, nos especializamos também nas leis de incentivo fiscal que existem hoje, né? A lei de incentivo fiscal, principalmente a nível de municípios. São José dos Campos, eu fui vereador nas 2 últimas legislaturas, né? E agora eu não sou mais, não me reelegi, fiz meu papel, não pretendo também mais ser candidato. Já dei minha participação, né, no esporte, melhoramos muitas políticas públicas aqui de esporte São José dos Campos, ampliamos, aperfeiçoamos, né? E São José é uma cidade com grandes legislações aqui, legislações muito importantes, que dão uma retaguarda para o atleta, né? Então a gente tem a lei de incentivo fiscal, o fundo de apoio ao atleta não profissional, o programa Atleta Cidadão, né? E essa LIF Municipal de Esportes, que é a lei de incentivo fiscal, ela tem dado retaguarda para os atletas estarem participando aí desses campeonatos. No wrestling mesmo nós temos uma atleta olímpica, Laís Nunes, ela vai competir, está classificada para a Olimpíada. Camila Barbosa está lutando aí
tentando se ranquear também para a Olimpíada, mas a Laís já está classificada para a Olimpíada. Cara, muito legal. Vixe, esse final de semana eu tive um banho de imersão. Eu achava que eu gostava de luta, mas eu tive um banho de imersão de estar junto com o Júnior, né? Estar aqui hoje agora com o senhor, estar com a esposa, com a família do Júnior, né? E ver o quanto a Monique também é apaixonada também. A família do Júnior vive. Ontem nós assistimos jiu-jitsu, eu já estava vendo wrestling com ela. Mas muito legal. E hoje, a nível olímpico, hoje, São José, hoje a estrutura do esporte olímpico, né, em São José dos Campos hoje, ela está entre as melhores? Ela ainda há muito a se melhorar, né? Nós não estamos aí num patamar de um Minas Tênis Clube, de uma Sojipa, né, lá do Sul, mas o próprio Pinheiros de São Paulo, mas nós temos aí avançado muito. Estamos inaugurando agora em São José dos Campos 2 mega estruturas de esportes, uma arena municipal de esportes para 5 mil pessoas de arquibancada, e o Teatrão, que é uma estrutura antiga, mas que foi totalmente repaginada, que é uma outra estrutura. A arena de esportes ficará para os mega eventos das equipes principais, e o Teatrão ele vai ser para as equipes de base, que é o programa Atleta Cidadão, para 4.200 vagas de arquibancada. E lá serão os treinamentos dessas equipes também, que é o programa Atleta Cidadão. São José tem. Nós íamos para pequenas cidades que tinham essas estruturas, uma arena de esporte São José não tinha, né? Dependíamos muito dos clubes antigos, e às vezes um ginásio que não tem acessibilidade, não tem uma condição de estacionamento e tal. Agora a gente vai ter essa condição que vai melhorar bastante o esporte de São José. Mas é uma cidade que investe, né? Ela investe. Nós temos a Pamela Rosa, que vai estar classificada para a Olimpíada no skate, né? É aqui em São José dos Campos, a Pamela Rosa. E vários outros atletas paralímpicos que estão aí se destacando também. O meio paralímpico faz parte da política pública aqui também. São José dos Campos é bastante forte. Tem o Instituto Athlon, né? Que o Kevin Bacos é o coordenador, que tem um trabalho muito forte com desportos paralímpicos, né? Em vários níveis, né? Para ciclistas, para judô com deficientes visuais e várias atividades. O goalball mesmo, que é uma modalidade adaptada com bola para deficientes visuais também, várias modalidades. Eles têm atletismo, né? Bocha, várias atividades. Em todos esses, eu já estou até fugindo do assunto já, em todos esses segmentos do esporte, né? O senhor teve à frente de todos esses Nós participamos das políticas públicas, das legislações que deram possibilidade para que tudo isso concretizasse, né? Porque ao longo dos anos nós contribuímos na criação de estruturas, né, de políticas públicas. No caso, nós temos aqui um fundo de apoio ao desporto não profissional, que dá uma retaguarda com bolsa auxílio para atletas e comissões técnicas, né? Nós temos essa própria lei de incentivo fiscal, quer dizer, os programas que vão escolinhas de esportes, né? Nós ampliamos muito as escolinhas de esportes, principalmente de lutas, né? Quando eu entrei na vereança em 2012, meu primeiro ano foi em 2013, nós já praticamente multiplicamos por 4 o que existia em São José dos Campos em termos de escolinhas públicas de esportes e de lutas principalmente. Jiu-jitsu não tinha aqui na municipalidade, tinha muito judô, né? Então a gente ampliou muito jiu-jitsu, boxe, boxe chinês, que é o sandá, e várias, capoeira, várias modalidades aí de lutas nós ampliamos, karatê, né? Além de todas as demais modalidades de quadra, esportivas também, mas as lutas nós ampliamos muito. Legal. O senhor treina jiu-jitsu? Eu faço jiu-jitsu quando posso, como um complemento para o meu judô, porque eu gosto muito de treinar chão, e a galera do judô, o nosso treino não dá tempo de você treinar o que é necessário treinar de solo, né? A gente foca muito na luta em pé, você faz as entradas de golpe em pé, repetições, que é o Uchikome, né? Muita entrada e tal, sim, luta e tal, e acaba tendo um certo tempo para chão, mas é um tempo limitado. Eu gosto muito de treinar solo, e então quando a gente pode, a gente está com o pessoal de jiu-jitsu no chão, que é um treino bem focado mesmo no solo, né? Legal, muito legal. Vou fazer uma pergunta que ela é bem... diverge as opiniões, né? As adaptações
Na verdade, as adaptações não, né? As mudanças da regra do judô, quando eles tiraram as catadas de perna e tudo mais. Qual que é a sua opinião? Na verdade, o judô andou mudando tanto a regra que fica difícil até para o atleta traçar uma estratégia, né? O atleta competidor teve que mudar, se reinventar muito rápido, que foi mudando muito em seguida outras mudanças, né? Mas a catada de perna, quando extinguiu as repúblicas do leste europeu, principalmente as repúblicas comunistas, né? A União Soviética, a Tchecoslováquia, etc., né? Os países se dividiram. Então ia um país, a Tchecoslováquia, né? Ia um país, a União Soviética, dividiu em vários países. Sim. E eles têm o estilo livre, a luta olímpica greco-romana muito forte lá, né? E eles começou aquela situação como o João Derli, foi vice-campeão mundial. Ele fazia muita pegada de perna, o João Derli, né? Ele já ia direto mesmo e derrubava, foi campeão aí mundial, foi um atleta muito forte. E então ficaram muitos atletas com a mesma pegada, o mesmo estilo ali, né? E aí a Confederação Internacional achou por bem eliminar. Só que eu penso que os atletas se adaptam, né? Você tira, não pode mais pegar na perna, mas existem aí lutas da Mongólia, que eles têm lutas nacionais dele que agarra na cintura, dá cinturada e derruba e tal. O pessoal vai adaptando, né? Vai adaptando, os georgianos que tem as lutas deles, então acaba por fazer adaptações. O atleta ele acaba se adaptando à regra, na verdade. Né? Mas o senhor acha, como profissional da área, né, que um atleta que ele foi moldado, né, igual o senhor usou o João Derli como exemplo, e eu também tenho ele como exemplo. Porque nós tivemos dois atletas, né, o João Derli, no caso. O João Derli com a catada de perna e um João Derli com 30 anos que não conseguiu se adaptar à falta da catada de perna, né? Aí já é de profissional da área para profissional da área. O senhor não acha que esse atleta que atingiu o ápice físico dele, técnico e físico, aos 30 anos mais ou menos, né? Depois essa regra ser tirada, sem força, pegada da catada de perna, não fica difícil da adaptação desse atleta? Não só ele, né? Muita gente aí teve esse problema também, né? Porque o próprio kata otoshi, tem aquele kataguruma que você entra abaixo e gira a pessoa por cima, várias técnicas passaram a ser proibidas, né? Vários contragolpes também passaram a ser proibidos, tanto que mudou completamente a estratégia da luta, né? Os atletas que passaram a não temer mais determinadas técnicas, né? E se abrir mais em alguns aspectos. Então, mas eu acho também que a luta diminuiu o tempo, né? O judô diminuiu o tempo para o tempo de luta, né? Então ficou muita briga de pegada, muita entra, você não tem mais aquele tempo de estudo, de preparar a movimentação. Poucos atletas fazem esse trabalho. Eu acho que acaba no final, fica muita porrada, mas fica plástico para quem está assistindo. Na verdade, essas mudanças da FIGE foi para atrair o público leigo, né? Que não é da luta. É como você pegar o jiu-jitsu e fazer com um tempo muito reduzido, quer dizer, vai virar uma pancadaria, né? Não há tempo de estudo, de preparação ali, né? E aconteceu um pouco isso com o judô, eu vejo também, muita empurra, muita briga de pegada e entrada, sem aquele estudo, né? Hoje na competição de judô, devido à própria redução do tempo de luta, né? O que o senhor prefere? O judô antigo ou novo? Eu acho que um judô mais estudado, mais plástico, mais bonito, de pegada, de movimentação, de preparação, né? É claro que você tem um tempo, se você também ficar só passeando para lá e para cá e não aplica nada, tem que ser penalizado, mas eu acho que esse tempo de preparação é importante para a técnica fluir melhor, né? Legal. Sem pensar, 5 maiores atletas do judô brasileiro da história. O senhor? Eu gosto muito 5, o Aurélio Miguel, né? O Barbosa, que hoje é professor de jiu-jitsu também, foi um grande atleta, eu gosto muito do Barbosa. Fulvio Miata, que é de São José dos Campos, né? Foi terceiro colocado mundial e poderia ter ganho uma medalha olímpica, né? Acabou se machucando.
uma carga muito grande de treinamento e tal, numa época preparatória, teve um rompimento posterior da coxa e acabou prejudicando a carreira dele, mas é um grande atleta, um Pelezinho do judô, como dizia o próprio Aurélio Fulviniato. Gosto muito do Flávio Canto também, porque ele consegue fazer uma transição muito boa da luta em pé para a luta do chão. Ele começou o judô, ele já era com 16 anos e era roxo de jiu-jitsu. Né? E eu estive na Olimpíada de Atlanta, ele ganhou depois medalha em Sydney, mas na Olimpíada de Atlanta ele deu várias chaves de braço, inclusive estava começando. Eu fui na comissão técnica da federação para Atlanta em 96 e o Flávio debulhou todo mundo no chão. Aí no dia seguinte o pessoal dos Estados Unidos de óculos, camiseta de jiu-jitsu, tubarão, urso, estrangulando e tal, paravam a gente com o distintivo do Brasil, paravam, ouvia a orelha quebrada, perguntavam se tinha algum outro do jiu-jitsu que ia lutar, que não sei o que, algum atleta do Brasil, né? Então são esses atletas que eu acho que o Thiago Camilo também. O Thiago Camilo é um cara muito eclético que jogava de pão, ele entrava para jogar de pão. Tinha esse negócio de meio termo de entrar para ganhar no pontinho na falta. Ele entrava para jogar de pão. Então são os 5 que eu vejo. Chega aqui, pô. Vem cá. Pera aí, ó. Chega aqui. Professor também, Arnaldo Chega Memani. aqui, ó. Esse aí... Mas esqueceu do principal. Não, o nosso professor... Aí nem entra na lista. Os que estavam mais na ativa, né? Agora, ó, o Juninho tá lembrando bem aqui do Arnaldo Menani. Arnaldo Gentil Nem Menani. ele gosta de falar disso, né? O Arnaldo, se chamar ele pra fazer uma entrevista disso aqui, ele não faz. Ele não gosta. Se aparecer, nem gosta que fale que ele é bom, mas ele também foi um dos grandes atletas do Brasil, o Arnaldo Menani, meu professor também, auxiliar CC Sogabe no tênis clube, né? Atleta e auxiliar de CC Sogabe, um grande atleta. Esse foi fenomenal também, Yamashita, né? Lutou com o Yamashita, quando o Yamashita veio fazer uma apresentação aqui, o grande Assuhiro Yamashita. Yamashita é um dos principais. Jogou todo mundo, fez uma fila se jogando e o Arnaldo foi que deu mais trabalho pra ele. Eu até estava assistindo uma reportagem do Arnaldo com o Yamashita, foi o único cara que lutou com o Yamashita de igual para igual. O Yamashita não jogou ele de pão, ganhou ele de falta, acho. E lutou em pé. Tipo, enfrentou, todos ficaram bração esticado, fugindo. O Arnaldo lutou frente a frente. Eu tentei conversar com ele sobre isso, ele não me dá moral, ele não gosta de falar que ele é bom. Eu falo, você lembra não sei o que direto eu encontro, tipo, eu Verso Pena. Galera, o Jiu-Jitsu conhece. O Verso direto fala, eu conheço o Arnaldo. E vários caras outros. Do Jiu-Jitsu tem muito da época, mas antigão. O professor do Jacaré, como é que é? O lá de Manaus, Henrique Machado, também conhece. Daí eu você conhece, todo mundo conhece o Arnaldo. Eu falo, Arnaldo, você conhece a pessoa dele? Não. Eu falei, só conhece os caras que apanharam, os caras que batem, mas o Arnaldo até coroa mais velho, né? Eu ia treinar. Treinava com ele. Pô, olha só pra você ver, o negócio. Eu tô tendo aula de história de luta. Tá? Vocês estão vendo aqui, né? Juninho, obrigado. Valeu. Por abrir as portas aí, tá tendo a oportunidade de trabalhar contigo, né? Como eu já te falei outras vezes, é um sonho também tá treinando um atleta de ponta, e era um atleta de ponta que eu era fã, né? Que é o Júnior. Sensei, obrigado pelo seu tempo, obrigado por me receber, tá? Obrigado pela prosa, pelo bate-papo. Galera, eu queria só, antes de encerrar, vai lá. dar uma opinião. Agora. Todo mundo pensa, os estrangeiros, quando teve o campeonato mundial aqui no Brasil, depois a sequência da Olimpíada, né? Os estrangeiros vinham para cá, as seleções de judô da Alemanha, da França, várias seleções japonesa mesmo, vinham para cá e encomendavam, elas pediam para que queriam ter aula particular de treinamento, além de treinar com a seleção brasileira de judô, para se ambientar aqui, conhecer e tal, com o pessoal do Brasilian Jiu-Jitsu. Eles queriam, eles chamavam. O Juninho sempre era chamado porque, como o Juninho é faixa preta de judô também, e tem muita técnica do jiu-jitsu que não é permitida no judô, chave de pulso, etc., né, chave de tornozelo e tudo mais, e omoplata mesmo. O judô só vale chave nessa articulação do cotovelo, né? Não vale ombro, punho, né? Chave de braço. Só vale mesmo no cotovelo mesmo, né? Então, eles tinham medo do atleta de ponta deles, olímpico e tal, lá se machucar. Então eles chamavam os caras de jiu-jitsu, que normalmente também eram judocas, conheciam as regras, né? Para não machucar o atleta deles. O Juninho sempre era chamado, né? Dava aula, inclusive tem um atleta de francês que foi campeão europeu mundial, mundial, né? Foi campeão mundial
como que é o nome dele mesmo? Não lembro. É um atleta que ele veio aqui, o Juninho lutou com ele, pediu pro Juninho mostrar a técnica, o tradutor fez, até que o Juninho tinha pego ele no treino, e depois mostrou ele ganhando um campeonato internacional usando aquela técnica do Brasil Jiu-Jitsu que ele aprendeu aqui com o Juninho e agradeceu publicamente, inclusive, e comentou sobre esse aprendizado que ele teve. Eu acho que o brasileiro poderia se aproveitar mais disso. Quando a gente fala de Jiu-Jitsu e Judô, é a mesma coisa de querer comparar Karatê e Taekwondo. Parece que é igual, mas não é, são competições diferentes, as regras são diferentes. Então os times são diferentes, né? Os tempos são diferentes, né? Você não tem no judô aquele tempo de estudo, de preparação, que o árbitro manda parar e volta em pé, você perde a oportunidade do chão. É diferente, você tem que fazer muita transição da luta em pé para a luta do chão, que acontece muito no judô. Mas os treinamentos em si, das técnicas, em geral, né? Principalmente a questão da mobilidade que o lutador de jiu-jitsu treina, as formas de mobilidade, de movimentação, que dá toda aquela leveza de quadril, toda aquela flexibilidade, né? O judô poderia se aproveitar muito mais. Os atletas internacionais, eles têm medo do judoca brasileiro, que eles pensam que nós somos uma fera de chão. Poderíamos ser muito mais, né? Então vai uma dica aí o pessoal explorar mais, aproveitar mais a qualidade que a gente tem dessas técnicas aí, de pessoas que têm essas técnicas aqui no Brasil, se utilizar mais, né? A própria seleção brasileira está aproveitando mais esse material humano que a gente tem aqui e evoluir no chão, né? Eu sempre gostei muito do chão, ganhei muitas lutas de chão, e quando você é bom em pé e é bom no chão, você dá a oportunidade do seu adversário escolher a música que ele quer dançar, porque ele vai dar o tom, né? Então, se você vai pro chão, você faz a barba dele no chão, se é em pé. Ou se o cara é muito bom em pé, equivalente a você em pé, você dá um jeito de arrastar ele pro chão e faz a barba dele no chão. Então, ou vice-versa, né? Então, você tendo um repertório técnico, você tem condição de fazer isso. A gente vê que o atleta, a regra do judô também prejudicou muito, né? Ficou um tempo muito restritivo o solo. Então os atletas deixaram de dar atenção para o chão. Até veio Foi negligenciado. Foi negligenciado. Foi uma delegação do Japão para cá, da Kodokan, liderada pelo Yukimitsu Kano, que faleceu esse ano passado, que é o neto de Jigoro Kano, criador de judô. A renascença do judô. E um dos itens que eles pregavam, que eles estavam muito preocupados, é não deixar acabar o chão do judô, que a regra está muito restritiva. Então pregando e falando dos professores para continuar no estudo, treinamento de chão. E o que aconteceu? A regra de repente mudou. Agora você vai para o Campeonato Mundial e Olimpíada, já estão dando um tempo muito maior de chão, e o pessoal ficou muito despreparado para isso. Você vê atleta brasileiro perdendo muita oportunidade no chão porque negligenciou demais. Então eu vejo que essa interação Brasília Jiu-Jitsu e Judô, feito de uma forma inteligente, né? É a mesma coisa, um atleta de Jiu-Jitsu, ele vai treinar judô, ele vai ter que escolher as técnicas certas. Se ele não tem aquela habilidade, não faz milhares de entradas em pé, não adianta ele querer das costas fazer um golpe, é igual defesa pessoal. Em 15 dias você tem meia dúzia de carga horária defesa pessoal, o cara não vai ser apto. O cara vem com uma faca, defende, pega tal, o cara te cata, né? Não é por aí, né? Mas você tem que escolher o que você vai fazer, mas em pé. Eu mesmo, quando ensino o pessoal do jiu-jitsu em pé, eu geralmente evito ensinar a técnica que você dê as costas para a pessoa, sempre de frente e tal. Porque a gente sabe que eles não têm aquela habilidade, não são todos que vão fazer as milhares de entradas para ficar hábil naquilo. Então você tem que adequar. Tanto quem é do jiu-jitsu vai treinar a técnica em pé, escolher as técnicas corretas, que ele vai conseguir colocar na luta dele, que a luta comece em pé, o judô idem também. Eu acho que poderia ter uma inteligência maior nessa interligação. O judô brasileiro aproveitar mais a expertise que nós temos, o altíssimo nível de luta de chão através do Brasil Jiu-Jitsu, né? Valeu. Então pronto, ficou a dica. Última pergunta, rapidinho, só para acabar. Graduação? Eu sou o 7º dan de judô. Faixa? Vermelho e branco, coral. Então, palavra do mestre. Beleza? Valeu, Juninho. Obrigado. Tudo de bom. Valeu, mestre. Obrigado. Whoa, I hit record it, drop, you can't ignore it.